Ele foi o discípulo mais próximo de Jesus Cristo. Ele o negou 3 vezes. Também andou sobre as águas junto com o Senhor, e sua fé falhou. Mas quando ele fixou seu olhar, sua caminhada em Jesus, aí sim se converteu de verdade e pregou para muitas pessoas, e as pessoas se converteram. Ele tornou-se o líder da Igreja de Cristo. Os erros de Pedro nos ensinou que, através dos nossos erros, podemos seguir em frente e olhar para Cristo para ter uma vida com sabedoria, uma vida com sucesso no caminho do Senhor. Vamos lá refletir? Este dia com Deus está escrito. Reflita, assista e compartilhe, pois para muitas pessoas somos a única Bíblia. Pense nisso. Vamos ser luz, vamos ser amor por onde passar. Vamos ouvir. A minha Bíblia está aberta no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, verso 17. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Um chamado de Jesus: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Sabe, quando leio essa passagem, não tem como não pensar na figura do discípulo Pedro. A vida de Pedro é uma história de muito aprendizado. Ele é um dos discípulos mais conhecidos e próximos de Jesus. Ele teve a oportunidade de ter sido chamado para ser pescador de gente, conforme o texto aqui que li. E ele tornou-se um dos líderes do início da igreja cristã. Ele era conhecido por sua personalidade impulsiva e às vezes assim impetuosa, o que muitas vezes levou Pedro a tomar decisões precipitadas. Você conhece alguém assim? Quem sabe você mesmo tem agido dessa forma, no calor das suas emoções? Quem nunca tomou assim alguma decisão precipitada, não é? Disse alguma palavra precipitada? Pedro negou Jesus 3 vezes durante a noite em que o Senhor Jesus Cristo foi preso. Mas depois disso, ele foi restaurado por Cristo e tornou-se um líder corajoso da igreja cristã. Que mudança, que transformação da fraqueza para a liderança. Uma das passagens mais marcantes de sua vida ocorreu exatamente quando Jesus o chamou para caminhar sobre as águas. Ele inicialmente teve a coragem, teve fé para sair do barco e andar sobre as águas em direção a Jesus, mas quando ele se distraiu com as ondas, quando ficou com medo da fúria do mar, do vento, então está escrito que Pedro começou a afundar. E ele chamou por Jesus, pediu sua ajuda, e Cristo o puxou, Cristo o salvou. Mas Jesus o repreendeu por sua falta de fé. Claro, foi uma repreensão de amor, levando o seu discípulo amado para o caminho certo. Essa história ilustra a importância da fé em nossa vida cristã. Pedro teve a coragem de sair da sua zona de conforto e confiar em Jesus, mas sua fé falhou quando ele começou a focar nas circunstâncias ao seu redor. Isso serve para todos nós. Em vez de focar em Cristo, nós focamos muitas vezes nos problemas das pessoas, nos problemas da igreja, nos problemas do pastor, do vizinho, dos nossos parentes, enfim. Isso serve sempre como um lembrete para nós de que mesmo quando as coisas parecem incertas e as ondas e os ventos da vida balançarem, nós devemos manter nossos olhos fixos em Jesus e confiar que Ele nos guiará pelo caminho seguro. Quando Pedro entendeu o foco, ele recebeu um presente do céu e ele passou a ser usado por Deus para pregar sermões poderosos. Nesse dia o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e Pedro teve a coragem de falar para uma multidão sobre Cristo, apesar da oposição e dos riscos envolvidos. Tinha muita coisa em jogo ali.
As ondas voltaram a atormentar Pedro. A oportunidade de negar Cristo estava à sua frente, mas o seu coração não estava mais só. Agora ele estava cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o sermão de Pedro resultou na conversão de centenas de pessoas e foi o começo da igreja cristã. A vida de Pedro é um exemplo encorajador de como Deus pode usar aqueles que têm fé e coragem para fazer grandes coisas em seu nome. Apesar de suas falhas, Pedro se tornou um verdadeiro pescador de gente, um pescador de homens. Ele atendeu o chamado do Senhor e, não obstante as suas limitações, foi vitorioso. Deus lhe abençoe. Vamos juntos também cumprir essa missão. Deus pode nos usar para a sua glória, para a salvação de pessoas. Vamos orar? Senhor, é confortante saber que, apesar das deficiências e falhas de Pedro, ele resolveu colocar-se inteiramente nas tuas mãos e foi usado de uma maneira tão grandiosa. Da mesma forma, Senhor, usa-nos também para a tua glória, para que através do nosso exemplo e palavra as pessoas possam te conhecer, te amar e possam alcançar a salvação. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém.